Muito bem, estamos de volta. Agora sim, vamos com a Jéssica, né? Jéssica Zomer de Biasi, a nossa farmacêutica. A farmacêutica explica. Hoje o assunto continua sendo um assunto importante, muito importante, que é medicamentos manipulados, Jéssica. Os benefícios desse medicamento, enfim, explica um pouquinho melhor para as pessoas que acham às vezes, né, que o manipulado não faz o mesmo efeito daquele que já vem pronto, né? Muito bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Padilha. Bom dia a todos os ouvintes. Então, isso mesmo, né, Padilha? Hoje viemos falar aqui um pouquinho sobre, né, por que se manipula medicamentos, então, se existem as fórmulas comerciais e quais os benefícios. Então, quando a gente fala de uma indústria, a indústria, ela produz os medicamentos em larga escala, em grande escala. Então, as farmácias de manipulação, elas vão desenvolver para o paciente uma opção personalizada, individualizada, feito especificamente para o paciente, conforme a prescrição do profissional médico. Então, você está recebendo ali um medicamento que foi especificamente feito para você. Isso a gente fala tanto na questão da miligrama, da dosagem, como também da forma farmacêutica que for indicada aí pelo profissional médico, que pode talvez não existir na forma comercial esse tipo de medicamento. Uma situação que é muito importante em relação à manipulação é quando o paciente ele não consegue também tomar uma determinada forma farmacêutica, Padilha. Por exemplo, o paciente ele não consegue tomar um comprimido. A gente pode desenvolver ele na forma líquida, na forma de goma, ou como o médico prescrever e achar mais apropriado. Então, a gente pode desenvolver uma fórmula diferenciada, e isso principalmente quando a gente fala de crianças e de pessoas idosas, que talvez não conseguem deglutir, não conseguem engolir aquela determinada forma farmacêutica. Muitas vezes existem medicamentos que uma criança precisa tomar e só existem em comprimido, e a criança não pode, né, não consegue tomar o comprimido. Aí muitas vezes é necessário macerar esse comprimido, amassar, para que a criança possa tomar se for uma fórmula comercial. Mas o grande problema também reside na miligrama, Padilha. Nem todos os medicamentos existem nas miligramagens que muitas vezes o profissional médico precisa prescrever. Então, o profissional médico precisa de uma determinada miligrama, só que na forma comercial não existe. Aí ele faz a prescrição, a gente consegue, né, manipular naquela determinada miligrama que foi especificada ali pelo profissional médico. Muito bem, bem explicado. Agora, existem manipulação e manipulação, como todos os setores da vida tem isso, né? Manipulação com segurança, quais são as diferenças de manipulações? Pode haver uma manipulação que não é bem feita ou que não tenha o fundamento correto, aquilo que o médico realmente prescreve ou não? Então, Padilha, hoje as farmácias de manipulação elas têm um rigor de fiscalização muito grande quando a gente diz em relação à Visa local. Quem fiscaliza? Isso, a Visa local, a agência de vigilância que fica na local. Então, hoje caso, Orleans. Isso. Hoje, como Orleans não tinha até o ano passado um profissional farmacêutico, porque farmácia só pode ser fiscalizada por farmacêutico. Então, o farmacêutico é fiscalizado por farmacêutico. Mas éramos fiscalizados pela vigilância de Criciúma, né? E hoje nós temos uma farmacêutica que trabalha na vigilância de Orleans, mas ela está em treinamento. Então, provavelmente, ainda talvez esse ano, as farmácias ainda sejam fiscalizadas pela vigilância de Criciúma. Então, tem todo um rigor. A gente mensalmente tem que mandar para um laboratório análises de qualidade para verificar realmente que o medicamento ele foi produzido dentro dos padrões. E, além disso, todas as cápsulas produzidas na farmácia, elas passam por um peso médio para verificar se realmente tem a mesma quantidade de medicamento dentro de todas as cápsulas. E hoje também a farmácia do agricultor é associada à Anfarmag, que é uma associação para as farmácias de manipulação, que a gente consegue verificar ali quais são as distribuidoras de princípio ativo, de insumos, que são qualificadas. Então, que vão fornecer os melhores insumos para que a gente possa estar fazendo aí a produção do medicamento para o paciente. Quer dizer, a diferença entre o medicamento esse pronto e o manipulado é que realmente você consegue fazer de acordo com cada pessoa, que Isso. Cada pessoa é diferente, né? Com cada necessidade. Por exemplo, uma situação que a gente pode citar, Padilha, são as alergias, né? Um paciente que muitas vezes é intolerante à lactose, é intolerante ao glúten, ou um diabético, e a formulação determinada que ele precisa não existem sem essas substâncias que lhe causam alergia, que lhe causam problema.
a gente consegue também fazer essa produção. Além disso, muitas vezes o profissional médico, Padilha, ele precisa combinar mais de uma substância no mesmo medicamento, lá na mesma forma farmacêutica. E isso não existe comercialmente. A gente também consegue fazer essa combinação. Então, a gente dá mais possibilidades para o profissional médico, para que eles possam estar prescrevendo formulações que não existem comercialmente. E isso é um ponto, Padilha. Para mim, que comecei a me habituar com a farmácia de manipulação agora, então a drogaria muitas vezes ela é muito diferente da farmácia de manipulação. O que eu verifiquei? Que muitos dos ativos que a gente comercializa na farmácia industrial, a maioria não é produzido na farmácia de manipulação. São ativos diferentes, que não existem em fórmulas comerciais, não existem em fórmulas comerciais prontas. Então, para esses ativos, você realmente tem que procurar uma farmácia de manipulação que vai manipular esses ativos que são prescritos pelo seu profissional. Principalmente na parte de suplementos, Padilha. É muito comum na parte de suplementos, de fitoterápicos, que nós não tenhamos a fórmula comercial pronta, e aí esses ativos podem ser produzidos aí, fabricados como medicamentos na manipulação. Tá bom, Jéssica, muito obrigado pela presença aqui. É claro, é importante também lembrar que a farmácia do agricultor do centro, que é a antiga farmácia Confiança, ela não é só manipulação, ela também tem medicamentos de forma geral, né? Isso mesmo, então ela também possui a drogaria, sim, como a farmácia do agricultor aqui da Lomba. Lembrando que a gente já está com os sistemas integrados, então os preços, né, são os mesmos nas duas farmácias, então podem nos procurar que as condições vão ser as mesmas nos dois estabelecimentos. Muito bem, um abraço para você, muito obrigado pelas explicações e até quinta-feira. Muito obrigada, até quinta-feira. Aí a Jéssica Zomer de Biasi, a farmacêutica, explica um quadro importante do nosso programa,